Vamos começar agora Oh, nosso segundo módulo. pessoal, deixa eu só avisar aqui, porque às vezes vocês vão receber a mensagem estando aqui, mas é porque para facilitar eu mando para todo mundo de uma vez, que aí eu consigo chamar mais rápido. Porque se eu for olhar quem está aqui e lá no grupo, acaba que demora um pouquinho mais e a pessoa que quer entrar e ainda não viu no grupo, perde tempo de aula. Então vocês não reparem não se chegar uma mensagem chamando vocês para aula e vocês já estiverem aqui, tá bom? Então vamos lá. Gente, é o nosso segundo módulo. Eu sei que tem gente na turma que fez o primeiro módulo, mas tem gente que não chegou a fazer o primeiro e já começou aqui no segundo módulo. Eu sei que já tem gente que já fez o segundo módulo, está fazendo de novo, né? Até o momento são 3 módulos que a gente tem. Então tem gente que está fazendo esse rodízio aí com a gente. Nunca nenhuma aula é igual, né? A gente sempre tem vários comentários da turma, né? Às vezes um traz uma história. Então, sejam bem-vindos ao segundo módulo, né? Já receberam uma enxurrada de coisas no grupo, já receberam nossos vídeos de boas-vindas, né? Já deu para perceber o tema, gente, que a gente vai começar falando aqui. Alguém já percebeu? Não vale quem já fez o segundo módulo, hein? Ah, Pelo que a gente recebeu, mesmo que não tenha visto tudo, mais ou menos assim, não deu para pescar de que a gente vai falar essa semana. Eu já fiz o segundo modo, mas só que a memória pela idade esquece, viu, gente? Pois é. Então vamos lá, gente. No segundo módulo, a gente começa falando sobre direito de família. É um dos temas mais pedidos, né? Quando a gente começou a planejar o curso, e direito de família está entre os temas mais pedidos, né? Como é um curso voltado às pessoas idosas, a gente já sabe que vai falar, né? Do Estatuto da Pessoa Idosa, a gente sempre vai falar. Mas aí a gente traz coisas também de outros ramos do direito, né? Que a ideia aqui é aprender mais sobre o direito num todo. Então, essa semana a gente fala sobre direito de família. Vocês já receberam algumas informações, várias informações, né, no grupo. Já vou antecipando para vocês que esse módulo vai ser um pouco diferente, porque durante ele vão haver 2 feriados prolongados. Quando tem um só, a gente dá uma acumulada, né, nas matérias, manda um pouquinho num dia a mais, né, e fica reduzido. Então, geralmente são 4 semanas, dessa vez vão ser 5 semanas, porque nós vamos ter 4 dias de recesso, né? Vai ter o feriado agora de Nossa Senhora Aparecida, né, no Dia das Crianças, a emenda. E depois no inicinho vai pegar o finado, se não me engano. Então, para não ter problema e vocês não serem prejudicados por esses cortes, via de regra, inicialmente, o que foi combinado é que esse módulo vão durar 5 semanas, tá? Por causa desses feriados. Mas a matéria é a mesma que já vem sido dada no segundo módulo e a gente vai distribuir direitinho nesses dias, tá bom? Vamos lá. Vínculos que fazem com que um grupo configure uma família. Eu creio que vocês já receberam o vídeo falando o que é família, né? A gente vem do primeiro módulo, mesmo para quem ainda não fez o primeiro módulo, a gente fala sobre direitos humanos e a gente também fala como a visão de mundo mudou, né? Desde de anos atrás, centenas de anos atrás até hoje. E isso mudou também no direito de família, né? O que a gente tinha como família? A gente tinha como família o que antigamente a gente chamava de família tradicional. Era um homem que se casava com uma mulher e tinha filhos, para ter filhos, né? Porque ainda tinha esse para ter. O casamento, inicialmente, era para ter filhos. Todo mundo casava, né? Era assim, você começava a namorar o povo, que dia que vocês vão casar? Aí casava, que dia que vocês vão arrumar menino? Né? Então, assim, o casamento era aquela união de 2 pessoas para ter filhos. Era isso. A imagem do casamento era essa. Tanto que, há não tanto tempo atrás, vários casamentos eram arranjados, né? As famílias apresentavam os noivos, né? Isso ainda acontece em vários países, graças a Deus o nosso já não é assim, mas vários casamentos arranjados. A gente ainda vê muito isso, por exemplo, na cultura cigana, né? Onde as crianças já nascem prometidas.
Então, a gente tinha essa configuração de família engessada. Família é um homem que se casa com uma mulher e para ter filhos, tá? Eu estou falando isso legalmente, era previsto isso em lei, né? Escrito isso em lei. E hoje, né, com todas as mudanças, principalmente que os direitos humanos traz, que fala assim, olha aqui, você tem que respeitar o direito dos outros, você tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. E vem a nossa Constituição de 1988 reforçando isso, falando, olha, a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa, independente das escolhas que ela faz. E aí, o conceito de família abriu, ampliou, né? Com famílias que realmente já existiam no nosso meio, mas não tinham respaldo legal. Né? Então, hoje, o que é uma família? É aquele grupo onde há afeto, auxílio e história. Não é um grupo que é um grupo composto por homem e mulher para ter filhos. Era muito seco falar isso. Hoje, uma família é aquele grupo que tem afeto, auxílio e história. Né? Quantas mães estão aí com seus filhos, criando seus filhos sozinhas? É uma família. Quantos pais estão criando filhos sozinhos? É uma família. Né? Aí temos a união homoparental, é uma família. Tem aquela mulher que fala assim, olha, eu não quero casar, mas eu quero ter meu filho. Vai lá e faz inseminação artificial. É uma família. Então, como que a lei chega e fala que vai amparar só aquela família que é homem e mulher para ter filhos? As outras famílias não merecem proteção da sua dignidade? Então, assim, é tema polêmico, gente. Direito tem muito tema polêmico. É polêmico por causa da nossa criação, por causa de tudo que a gente vê, por causa da nossa religião. Mas, no papel, na lei, todos não têm que ter os direitos iguais? Todos não têm direito à dignidade? Então, a lei tem que proteger todas as famílias da mesma forma. A proteção tem que ser a mesma. Então, se um grupo de pessoas tem afeto, auxílio e história, é uma família. Né? Você vê vários amigos que vão estudar em outra cidade e alugam um apartamento juntos. E ali eles pagam as contas juntos, eles vivem histórias juntos. Um apoia o outro quando está triste. Aquilo é uma família, gente. Né? Porque a família de sangue deles está distante. Então, o respaldo, a base que eles têm naquele momento é a família deles. Né? Eles estão ali, tanto para as coisas boas quanto para as ruins, pagando, dividindo os gastos, né? Um apoiando o outro. Então, vocês vão ver no decorrer dessa semana que o conceito de família mudou. A maneira do direito enxergar a família mudou. Por quê? Porque a lei tem que caminhar. Vocês lembram daquela história que o direito está o tempo todo mudando? O tempo todo movimentando? O direito não é estático. Ele não pode ser. Porque nós mudamos. Né? A gente muda o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de trabalhar. Então, o direito tem que acompanhar isso. Hoje a gente tem internet, a gente tem aparelho celular. Onde que a gente vai? A gente carrega a vida dentro do aparelho. Você tem tudo dentro de uma caixinha. E isso não é de muito tempo, não, gente. Na minha adolescência eu não tinha celular, sabe? Então, se o direito não acompanha isso, ele não nos protege. Esse movimento tem que existir. A gente tem que atualizar. Né? Muita gente quer fugir da tecnologia, mas não tem como. Olha quantos crimes cibernéticos existem hoje. O direito tem que proteger a gente e a gente tem que adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Você tem que entender, você tem que estudar, você tem que saber com o que está lidando. Né? Eu conheço várias pessoas que fizeram curso de direito comigo, que em decorrência da sua religião, quando a gente chegava nesses temas, eles ficavam muito incomodados. Né? Por causa de aceitação mesmo dentro da religião. Eles ficavam muito incomodados, alguns até discutiam com os professores, para chegar no final do curso e falar assim, olha, hoje eu consigo enxergar que aqui a gente está estudando a lei. A gente não está discutindo moralidade nem religiosidade, a gente está ali para entender o que tem na lei e que a lei protege a todos de uma forma igual. Isso tem que ser mantido. E essas famílias precisam, sabe? Muitas vezes precisam
mais do que aquela família que a gente chamava de tradicional. Porque é a família que todo mundo já conhece como família. Né? Então, essas novas famílias que vêm surgindo, elas precisam de uma força, elas precisam do respaldo legal para que elas tenham proteção. Aquela mãe, né, que resolveu adotar uma criança, ela tem que ter o direito que o plano de saúde dela, do serviço, do emprego, também seja fornecido para a filha dela que foi adotada. Olha, se não enxergasse aquele grupo como família, a filha não teria respaldo do plano de saúde? Então, todas essas coisinhas, a gente pensando de forma mais prática, se eu tenho um filho, ele é meu dependente, ele tem direito ao meu plano de saúde. Ponto final. Independente de como é a minha família, de qual é a constituição da minha família. A lei garante isso para o meu filho. Meu filho tem direito à educação, meu filho tem direito ao plano de saúde que eu também tiver. Então, a gente colocando na prática, a gente enxerga por que essas famílias têm que ter regulamentação e têm que ter proteção do direito, ok? Trouxe para vocês aí as áreas do direito de família, tá? O direito de família, ele tem subdivisões, né? Que é aquelas divisões que eu falei com vocês, quando a gente pega, né, o Código Penal, quando a gente pega a Constituição, tem as divisões direitinho lá dentro, cada área, né, falando de determinada coisa. Então, gente, deixa só um minutinho aqui, deixa eu ver se tem alguém com dúvida. Ah, tá. Tá, jóia. A Tamira está ajudando, tem alguém com dificuldade para entrar, ela está auxiliando. Então, quando a gente vê o código, né, o Código de Direito Civil, tá? Que o direito de família está dentro do Código Civil, tá? O Código Civil traz direito, né, lá dentro dele, direito do consumidor, direito de família, isso é tudo dentro do Código Civil. Então, na parte que fala de direito de família, a gente vai ter 4 divisões, tá? Tem o direito de família afetivo. Nessa parte, nós vamos falar dos tipos de família, do casamento, do divórcio e da união estável. Então, você fala afetivo, aquela questão que eu falei. O que é família? Tem que ter o afeto ali. E do mesmo jeito que a gente fala da união, a gente fala do divórcio. É a parte que ninguém gosta, mas existe, né? Do divórcio, da união estável. Que hoje é equiparado a um casamento, tá? Antigamente, quem tinha união estável, que a gente falava, fulano é juntado com outro, né? Juntou as escovas, a gente falava assim, porque, é amaziado, porque não tinha previsão legal, não tinha nome para união estável. Hoje, a união estável, você reconhece ela em cartório e tem os mesmos direitos de um casamento. Então, não dá para ninguém ficar enrolando a gente mais não, fala assim, vamos ficar só em união estável. Não tem essa enrolação mais não, tá, gente? É igualzinho o casamento, viu? Os meninos aí abrem o olho para de enrolar as meninas. Casando ou não casando, tá lá, ó. Tá? A obrigação é a mesma, os direitos são os mesmos, tá? Parentesco. Nessa parte fala de graus de parentesco, filiação, formas de parentesco. Aí fala de investigação de paternidade, né? Que hoje a gente ouve mais falar. Antigamente a gente não ouvia tanto falar sobre investigação de paternidade, né? Hoje tem uma ação, né? Você tem dúvida se aquele filho é seu mesmo, eu quero meu DNA, e isso tudo é feito judicialmente, tá, gente? Então, adoção, guarda, né? Discussão de pensão, isso tudo é dentro dessa área de parentesco, tá? Patrimonial, regimes de bem, herança, né? Aí entra inventário, né? Aquela parte que demora no direito de família e que geralmente a gente gasta um pouquinho a mais para poder resolver, né? Entra nessa questão patrimonial. E direito de família assistencial, tutela, curatela, decisão apoiada e alimentos. Tutela e curatela eu vou falar, né, na sequência com vocês, que é um assunto polêmico e que muita gente tem dúvida, mas tem aí a decisão apoiada, que é uma pessoa judicialmente falar, olha, a minha mãe é uma pessoa idosa, ou a minha mãe tem algum problema psicológico, ela consegue tomar decisões. Ela tem consciência de tudo, mas ela precisa de um apoio. Eu preciso estar junto com ela para poder explicar a ela todas essas situações,
tá? É uma decisão apoiada. O juiz determina, né, que todas essas decisões que a pessoa vai tomar tenha o apoio de determinada pessoa, tá bom? E alimentos que eu falei é a pensão alimentícia, tanto para filhos, tanto para pais, que a gente já comentou isso um pouquinho, né? A mesma obrigação que os pais têm com os filhos de prestar alimentos, de pagar pensão, os filhos também têm essa obrigação com os pais, quando os pais estão em situação de vulnerabilidade, tá? É obrigação. Tem ação na justiça, sim, para filho pagar pensão para os pais. É obrigação, assim como o pai com o filho, tá bom? Até aí, ok? Vamos lá. Ok. Então, vamos para um assunto que vocês também gostam, tem muitas dúvidas, né? E que, infelizmente, é usado como ameaça para muita pessoa idosa, né? A gente falou no módulo 1, a gente citou uma das violências psicológicas que muitas pessoas idosas passam, é quando o filho vira e fala assim, aqui, você tá gagá, eu vou te interditar e vou pegar todas as suas coisas. Eu que vou cuidar dos seus bens, vou cuidar da sua conta, porque eu vou lá te interditar e falar que você tá gagá. Tá? Isso aí é uma violência psicológica, gente. Primeiro, que não é assim que funciona, tá? Não é ir lá e falar assim, meu pai tá gagá, passa tudo que é dele pra mim. Não, tá? Então, a gente vai falar pra vocês, primeira diferença de tutela e de curatela, tá? São dois institutos bem parecidos, tá? A tutela é voltada para uma pessoa menor de idade, tá? A tutela é quando, por exemplo, uma criança perde os pais num acidente e fica sozinha, né? E ela é menor de idade, ela não tem como cuidar das coisas. Então, o juiz nomeia um tutor para administrar as questões patrimoniais dessa criança até ela ter maioridade, tá? Na curatela, essa preocupação é voltada para maiores de 18 anos. Como assim? Maior de 18 anos não sabe lidar com tudo? Mas a curatela só vai entrar em ação quando esse maior de 18 anos tiver perdido parte da sua capacidade ou totalmente a capacidade de tomar decisões. Então, o juiz pode nomear um curador para auxiliar essa pessoa ou para determinar a administração dos bens dessa pessoa. A curatela é voltada para maiores de idade, de acordo com a capacidade dessa pessoa. Desculpa. A gente vê muito a curatela quando a pessoa tem Alzheimer, né? A família tem que pedir a interdição dessa pessoa e pedir a curatela para poder movimentar toda a vida dessa pessoa, principalmente patrimonial, tá? E aí, vocês já começam a entender que não é simples. Não é seu filho chegar lá e falar, ela tá gagá, eu vou interditar e vou tomar conta dos bens dela. Não é assim que a banda toca, né? Então, de início, o que vocês têm aí? Eu pus a figurinha para vocês decorarem. A curatela, né, é concedida para administrar bens de pessoas maiores, né? Maiores de 18 anos, incapazes. Ou seja, ela tem alguma incapacidade, ou por doença mental, ou por doença física. A tutela é concedida para cuidar de menor de idade e administrar seu patrimônio na falta dos pais. Né? Então, a tutela, vocês estão vendo que é provisória. É até aquela criança ter 18 anos. Passa tudo automaticamente para ela. Já a curatela pode ser provisória ou não. A enfermidade que aquela pessoa tem pode ser momentânea. E o juiz dá a curatela por aquele período determinado. Ou a pessoa pode ter alguma doença degenerativa e a curatela já é permanente, né? A pessoa vai ser curador daquela pessoa até o fim da vida. Tudo bem? Então vamos lá. A curatela ela tem um objetivo, tá? Que é de proteção. Se alguém acha que virar para uma pessoa idosa e ameaçar, falando eu vou te interditar, ela não tem noção nenhuma do que é uma curatela. A curatela veio
para ser uma proteção para essa pessoa. Aí você fala assim, gente, mas como assim? Vai me Você proteger, sabe, né? sendo que outras pessoas vão mexer nos meus bens, na minha conta bancária, né? Outras pessoas vão poder vender minha casa ou não, sabe? Mas as pessoas se equivocam. Não é assim que funciona uma curatela. Toda movimentação que o curador fizer no patrimônio dessa pessoa, nos bens dessa pessoa, ele tem que avisar o juiz. Então, o bonitão daquele filho que acha que vai interditar o pai e vai sair gastando o dinheiro do pai, vendendo carro, vendendo casa, é mentira. Não tem como isso acontecer, tá? A curatela tem lá tudo, a previsão legal de tudo que pode ser feito e que não pode ser feito. E cada real que é gasto tem que prestar contas. Tá? Então, a curatela é uma proteção para essa pessoa que pode estar com alguns problemas de capacidade, ou psicologicamente, né? Ou tem Alzheimer, uma doença degenerativa, né? Ou por um período a pessoa é dependente de álcool, está fazendo um tratamento contra alguma dependência química, né? Também pode requerer a curatela nesses casos. Né? Eu tenho um filho que é maior de idade e está fazendo um tratamento né, para dependência química e ele não tem condição de lidar com os patrimônios dele. Então, essa pessoa pode ser curadora dele até ele fazer esse tratamento. Então, são várias situações em que a pessoa, né, pode ter um curador para cuidar das coisas dela, para proteger o patrimônio dela e as outras decisões civis que ela tem. Alguma dúvida? Gente, a curatela, ela só pode ser determinada por um juiz, tá? A pessoa não pode ir lá no cartório e falar, olha, fulano vai ser meu curador. Não, tá? Porque enquanto o processo está tramitando, o Ministério Público acompanha tudo para ver, ele está ali para garantir que aquela pessoa que está com algum tipo de incapacidade vai ser observada direito. Né? O Ministério Público vai ver se todas aquelas decisões estão mesmo tomando conta daquela pessoa, estão mesmo protegendo o patrimônio daquela pessoa. O Ministério Público acompanha o processo do início ao fim e nenhuma decisão é tomada sem passar pelo Ministério Público. O juiz manda, olha, a gente está colocando a dona Inês como curadora. Você concorda, Ministério Público? O Ministério Público vai olhar lá no processo e vai falar assim, olha, a dona Inês demonstrou aqui que tá tudo bem, porque o curador, gente, ele passa inclusive por exames médicos para provar que ele tem condições físicas de cuidar dessa outra pessoa. Então o Ministério Público vai lá, ó, não, olhei aqui, a dona Inês tá ok, né? Ela trouxe o laudo também psicológico dela, psiquiátrico, tá tudo bem, ela pode ser curadora sim. Só aí o juiz deixa. Então, são exigidos laudos médicos. Não é uma brincadeira. Sabe, gente? Isso é uma responsabilidade muito grande, você ser curador de alguém. Né? Não é brincadeira. Não é só você cuidar de uma pessoa acamada, por exemplo. Né? É uma responsabilidade muito grande. Aquela pessoa tem bens, aquela pessoa, né, tem uma vida que ela administra. Aquela pessoa precisa de uma consulta médica. E aí você é responsável por tudo isso, tá? Não é brincadeira, é uma coisa muito séria e é muito importante. Muita gente, muitas famílias não conhecem, né, esses métodos de como ser o curador, e aí tem uma pessoa idosa com algum tipo de deficiência, e eles vão cuidando entre si, sem saber que eles têm uma proteção legal para fazer isso. Né? Às vezes precisa ir lá no banco para resolver alguma questão bancária dessa pessoa e eles não têm como fazer isso. Então, cada passo dado, né, nesse processo de curatela é muito vigiado, é muito minucioso, tá bom? Olha aí, ó. De acordo com o Código Civil, no artigo 1775, pode ser curador a mãe ou o pai ou qualquer outro descendente, ou seja, os filhos, né? E caso não haja, gente, tem situações em que o juiz pode decidir por um curador judicial.
ele escolhe alguém, né? Geralmente é um médico, um psicólogo, né? Que está ali na lista judicial para isso, e o juiz fala, olha, fulano de tal vai ser o curador temporário dessa pessoa. O juiz pode fazer isso. Diga, Sebastião. Muitas vezes, hoje mesmo eu presenciei num banco de manhã um senhor e o filho sacando dinheiro. O filho não contou o dinheiro para o pai ouvir e colocou no bolso e saiu com o pai. E muitas vezes também o pai passa o cartão para o filho com a senha, porque não vai no banco, nem nada, e fica por isso mesmo. E eu Isso queria, acontece muito. acontece muito, é muito mesmo, porque às vezes desconhece a lei ou então não tem como fiscalizar. Gente, uma coisa é quando você está totalmente saudável, eu passar o cartão pro meu filho, filho, vai lá no banco para mim, saca isso. Isso é uma coisa, tá? Isso é uma situação. Outra coisa é uma pessoa que está com algum tipo de incapacidade ou com algum tipo né, está mais debilitado, essa pessoa virar e aproveitar da situação. Né? O filho, ô pai, me dá a sua senha que eu vou ali para poder fazer uma compra. E fica com o cartão do pai. E faz outros gastos que não tem nada a ver com a situação. Entende? Ô, gente, peraí só um minutinho. Tá descarregando meu computador, só vou ligar aqui, tá? O carregador. Só um minutinho. Voltei, gente. Liguei aqui. Que a tomada fica lá do outro lado. Então, na maioria das vezes, o que a gente vê? Um filho que pega os cartões do pai, né, com a senha, e aí fica com ele, né? E ele realiza gastos pessoais dele também, né? Ele falou que ia ser para as compras da casa, mas ele vai lá compra outra coisa, saca um dinheiro. E isso acontece muito, tá, gente? E aí é a violência patrimonial que a gente falou no Estatuto da Pessoa Adolescente, da Criança e Adolescente, da Pessoa Idosa, né? No Estatuto da Pessoa Idosa, um dos crimes que são previstos, né, é a violência patrimonial. Quando uma situação dessa está acontecendo, é uma violência patrimonial, tá, gente? Infelizmente. E aí, por que eles se aproveitam dessa situação? Que é aquilo que eu falei. O pai ou a mãe não tem coragem de denunciar o filho. Eu não vou chamar a polícia para o meu filho, né? Então, fica uma situação muito triste. É muito difícil lidar com uma situação dessa, sabe? Aí a gente fica dependendo muito da consciência do filho, né? De pensar, poxa vida, é do meu pai, né? Esse dinheiro é do meu pai, esse patrimônio é do meu pai, ele trabalhou por aquilo, né? Então, assim, é muito complicado, é muito complicado, é muito delicado quando chegam essas situações, sabe? Um pai para denunciar é quando ele chega no limite mesmo. E quando você vê, ele já passou por vários tipos de violência, sabe? Ou quando um vizinho ou um outro familiar denuncia. Só assim que esses casos acabam chegando, né, às autoridades ou algum advogado, só por causa disso, tá bom? Então, gente, como que é determinada essa curatela, tá? O que acontece? É um processo judicial. Não tem como ser de forma extrajudicial, tá, gente? Não tem como, nós vamos fazer um contrato, uma procuração e vamos no cartório. Não, tá? É judicial,
justamente também por esse acompanhamento do Ministério Público, para ver se está tudo certinho, né? Aí a gente inicia essa ação, a gente pode falar ação de interdição ou de curatela, porque durante a ação a pessoa é interditada, por isso, né, ela recebe um curador. Então, esse procedimento corre todo junto, tá? Então, desse processo é gerada uma decisão judicial, né, uma sentença, onde vai estar determinado a incapacidade dessa pessoa. Olha, a gente constatou que essa pessoa é parcialmente incapaz. Então, algumas coisas ela consegue resolver ainda. Então, a gente vai colocar um curador só para outras determinadas coisas. O juiz pode fazer isso, né? Ou pode virar e falar assim, olha, essa pessoa é totalmente incapaz de de praticar todas as suas situações da vida civil. Então, ela precisa de um curador para orientá-la, para fazer por ela em determinadas situações. Tá? Então, precisa dessa sentença. Não é uma sentença rápida, né? Dependendo do caso, igual situações de Alzheimer, que é o mais comum, o juiz primeiro dá uma curatela provisória e durante um tempo vai sendo analisado esse curador, né? Vai sendo solicitado por esse curador as prestações de contas, né? Isso tudo é olhado direitinho até o juiz chegar à curatela definitiva, né? Porque é equiparado a uma guarda, gente. Para você dar a guarda de uma criança para alguém, essa pessoa não é totalmente avaliada, né? Quando a pessoa entra com o processo de adoção, eles olham a casa da pessoa, eles olham tudo isso. Na curatela também, tá? E assim como existe guarda compartilhada, existe a curatela compartilhada. Como seria essa curatela compartilhada? Na curatela compartilhada, por exemplo, né, já que a gente está falando de uma pessoa idosa com Alzheimer, os filhos, né, em conjunto falam, olha, a gente vai fazer uma curatela compartilhada. Então, todos os filhos são responsáveis pela curatela dessa pessoa. Né? Eu acho super bacana quando é compartilhado, porque geralmente o curador ele fica com uma grande responsabilidade. Então, acaba que afeta a vida pessoal dele e a vida da família dele. Ele não tem mais como viajar, porque a pessoa às vezes está acamada, né? Enquanto tem a curatela compartilhada, todos os filhos, né, se movimentam para isso. A pessoa não vai ficar andando de casa em casa, tá, gente? Não pode. Tá? A pessoa vai ficar na casa que é considerada a casa dela e os filhos que vão fazer esse rodízio para cuidar, para ver a questão financeira. Eu já vi casos dos filhos dividirem, olha, a questão financeira fica com você, a questão médica fica com você, e aí fica um pouco mais leve para a família, porque já não é uma situação fácil, né? Quando a gente tem uma pessoa em situação de incapacidade, uma pessoa que depende de você. Então, é pesado para quem é curador sozinho. Então, com a curatela compartilhada, fica um pouco mais tranquilo para cada um, né? E aí tem essa possibilidade, assim como a guarda compartilhada, quando a gente está falando de crianças. Tudo bem? Então, vamos lá. Diga-se, Sebastião. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se cabe resposta nesse momento da sua parte. Pode falar. O irmão que iniciou o Alzheimer, ele mora em Neves. E os outros irmãos, que nós somos 12 que moram aqui em Minas Gerais, um em São Paulo e outro nos Estados Unidos, não dá assistência para ele. Eu não posso dar assistência para ele, porque eu não sei onde ele mora e já pedi a meus outros irmãos para me levar na casa dele. E ninguém se dispõe a levar na casa dele para saber a condição dele. Tem 2 filhos, não moram com ele. Então, é muito complicado a ausência dos meus irmãos em relação a ele, sabe? Pois Como é é, que fica aí essa ele tem situação? 2 filhos? A filha mora em São Paulo, o outro ele não sabe por onde anda, não. Pois é, aí tem 2 situações, né, que a gente já deu uma pincelada por aqui. Primeira situação, os filhos. Se ele tem incapacidade, os filhos têm a obrigação de pagar pensão. É a primeira situação. É obrigação, eles não têm que querer. Tá? Eles não é opção deles. Eles têm, inclusive, pode acionar judicialmente, eles têm obrigação e ponto final, tá?
Segunda situação, os irmãos, né? Vocês vão ver aí que as pessoas que podem ser curadores incluem os irmãos, né? Se qualquer um dos irmãos, como o senhor, né, está preocupado com ele, inicia uma ação de curatela, o juiz vai perguntar, porque o juiz chama todo mundo, tá? Vai falar assim, peraí, ele tem 2 filhos que não cuida dele, ele tem 11 irmãos que nem na casa dele vão. O juiz vai tocar essa ação de curatela. E primeira coisa que vai fazer é questionar os filhos. Né? Vai questionar os filhos com relação aos cuidados, porque aí também entra o abandono, que é um crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. E, como, por exemplo, o senhor se disporia a ser uma das pessoas a cuidar dele, mas ele vai falar, peraí, por que um irmão quer ajudar, mas os filhos não querem? E tem um outro porém. Para mim, ter essa iniciativa é mais complicado, porque eu fui adotado, não fui criado com eles. Se eu interferir agora, eles vão ver, não te conheço. Você não foi criado com a gente, por que você está interferindo agora? Tem esse porém. Pois Tem é, esse porém mesmo, mas tem situações que mesmo se você não fosse irmão, tá? Você poderia entrar com a curatela. Tá? Tem aí, ó, o artigo 747, as pessoas que podem iniciar uma ação de curatela, né? Inicialmente, a gente pensa nas pessoas mais próximas, né? Pai, mãe, né? O cônjuge ou o companheiro também pode entrar, né? Aí tem parentes e tutores. Pode ser qualquer parente. Se os filhos e os outros irmãos não têm interesse, qualquer parente pode acionar a justiça e falar, né? Ah, mas não tem ninguém. O juiz pode falar, olha, o seu Sebastião, ele é irmão adotivo. É irmão. Ana Paula, não, minha mãe biológica é mãe de todos, biologicamente. Eu que fui criado com outra pessoa, mas mamãe teve 8 filhos com o mesmo marido, inclusive eu. Depois que ela ficou viúva, casou novamente, teve mais tantos. Pois então, você é irmão. Você é irmão. Sou irmão. Por pai de mãe, sou irmão por biológico. Sim, Né? é Sangue irmão. tudo. É irmão. Mas um outro porém, não sei se tem algum agravante. O nome mamãe na minha certidão não é compatível com o nome deles. O sobrenome? O nome é porque ela estava casada. Aí ela pôs o sobrenome dele. Lá eu não sei que todos lá, meus irmãos, todos, Geralda Benta Borges, nome da minha mãe. Sim. Na certidão de todos eles, documento dele, Geralda Benta Borges. E o meu, Geralda Benta. Isso aí não tem problema, não. O meu não tem nome de isso pai, aí... não tem nome de avô, bisavô, Não. tem nome de Isso ninguém. aí é porque quando ela casou, ela colocou o nome do marido dela. E aí, Certo. Na certidão deles, automaticamente fica assim. Igual eu sou divorciada. Na certidão de nascimento do meu filho, é meu nome de casada. Eu sei. Não é o meu nome de solteira. Hoje eu voltei a usar o nome de solteira, mas na certidão dele continua o nome de casada. Quando eu vou fazer a matrícula dele na escola, é com o nome de casada, por causa da certidão. Inclusive, quando minha prima faleceu, uma das minhas irmãs, né, que eu não me interesso bem nenhum, falou assim, pois é, Tãozinho. Falei, chama Tãozinho. Você não pode participar da herança aqui, porque o nome da mamãe está errado na sua certidão. Eu não quero nada de mamãe, você está ficando doido. Tem nada disso. Eu tenho minha vida própria. Tem nada de nome errado, tá? Tem nada. Você tem todos os direitos, todos, tá? É porque é o nome dela que solteira, gente. Ela casou. Então quer dizer que se eu casar agora de novo, colocar outro nome de casado, meu filho mais velho não vai ter direito às minhas coisas? Tá? Isso aí não tem nada a ver. Alguém já, igual você está falando aí, alguém já pensou na herança. Inclusive, tem 2 irmãs e um irmão que mora na casa da mamãe, que é de andar. Pois é, eles devem ter calculado. Deve ter calculado. Ó, são 12 irmãos. Vão eliminar pelo menos um para dividir. Mas não tem isso não, tá? Não tem isso não. Isso aí é porque ela mudou de nome quando ela casou. E eu já liguei para meus irmãos e tudo, para saber como é que tá, filho? Tem contato com o fulano de tal, que eu ligo para ele de vez em quando. Mas por causa de denominação, eles não ligam para ele também, por causa de denominação. Não, tem nada a ver. Nada a ver, né? Fala com eles que eles são tudo bobo. Fala para eles que assistir aula.
Fala assim, vamos É isso fazer o mesmo. curso de direito lá, pra vocês ficarem mais espertos. Eu vou tomar providência para saber a situação realmente dele, sabe? Pois é, porque tem que olhar, gente. Sabe? A gente trabalha a vida inteira para chegar no fim da vida, nem seu irmão ligar para falar se você tá bem. Sério? Ele é aposentado e tudo, a mulher dele também é aposentada, mas a despesa é bem alta, né, para quem tem Alzheimer. Pois é, não. E, Sabe? e todo, Na hora da festa, na hora que tá todo mundo com a saúde boa, não tá todo mundo junto, né? Para não é que tem aproveitar. e todos os meus irmãos, todos, nós somos 14, que menos esses dois que moram fora, de Minas Gerais, todos têm condições de vida razoáveis, sabe? Classe média, então pode ajudar o meu irmão nessa situação. Pois é, não precisava disso, né? Olha só, são aquelas situações que eu falo com vocês. Ter que colocar na lei uma coisa que devia ser automático das pessoas, né? Não precisava ter que obrigar a pessoa a fazer uma coisa que, gente, é lógico que você, né, tá vendo seu irmão com dificuldade, você vai estar ali, ele tá doente, né? Ele tá doente. Não é uma opção dele estar doente. Mas infelizmente somos seres humanos, né? Somos seres humanos, somos falhos. É muito difícil também a gente falar, cada um sabe dos problemas que tem dentro de casa, né? Mas assim, o que a lei traz são essas obrigações. A lei traz isso, né? Então é indiscutível. É garantia para todos, né? Garantia para todos. Lá na frente, se eu precisar, lógico que eu vou querer alguém do meu lado, gente. Todo mundo quer. A gente nunca quer precisar. Mas se um dia eu precisar, é lógico que eu vou querer. Né? É difícil. É muito difícil. Né? Vamos lá. Vamos aos direitos e deveres. Porque quando a pessoa vira curadora, né? Ela tem os deveres dela. E a pessoa que é curatelada, que é aquela pessoa que está sendo protegida, tem os direitos dela. E aí a gente volta lá no módulo 1, quando a gente fala em direitos humanos, e vocês vão ver que é exatamente para assegurar para essa pessoa os direitos humanos. Você vem e fala, olha, aquela pessoa que está sendo curatelada, né, que está sendo protegida, tem direito à igualdade de oportunidades, à não discriminação, à vida, à habilitação e à reabilitação, saúde, educação, moradia, trabalho, assistência e previdência social. Então está escrito lá tudo que a gente sabe que é garantia já da pessoa. Mas está escrito porque é obrigação e tem que continuar. Né? Tem muitas pessoas que são curateladas pela instituição onde elas estão internadas, nas casas de repouso. Às vezes a pessoa não tem mais contato com ninguém da família, né? Igual o seu Sebastião está falando. Não tem mais contato com ninguém, não sabe onde a pessoa mora, e ela está ali vivendo numa casa de repouso, que ela supre com os próprios ganhos dela, com a aposentadoria dela. Ela decidiu, olha, eu vou viver nessa casa de repouso, que tem pessoas que vão cuidar de mim, eu tenho alimentação, eu tenho um bom quarto, eu vou pagar por mês para eu ficar aqui. E aí essa pessoa começa a ficar um pouco mais debilitada. A própria administração daquela casa de repouso pode iniciar uma ação de curatela, falando, olha, fulano de tal vive aqui com a gente determinado tempo, ele está ficando mais debilitado, não tem ninguém da família, nem contato, nem endereço. E a gente precisa ter respaldo legal para se ele precisar ser internado, para se ele precisar sacar dinheiro para fazer as coisas dele, né? Para se ele precisar tomar alguma decisão médica, a gente poder fazer isso. Porque a gente não é parente, a gente não tem nenhum direito de fazer isso. Então, a instituição entra na justiça pedindo essa curatela para essa pessoa. E aí eles provam que essa pessoa é uma pessoa sozinha e que precisa desse respaldo, né? E aí o que o juiz entende? Poxa, essa pessoa já vive nessa casa, eles já cuidam dela, eles sempre mandam, gente, um oficial de justiça de surpresa, tá? Para poder ver como que é a situação da pessoa onde ela está vivendo. Juiz não é bobo, não. Né? De repente, bate na porta lá, ó. Seu Sebastião, você que está cuidando do seu irmão, nós viemos ver como é que tá. E eles entram, vê a limpeza, vê a questão de alimentação, como é que tá.
Isso tudo, ó, tira foto para o juiz para mostrar que tá tudo limpinho, né? Então isso tudo é acompanhado. O juiz acompanha passo a passo da curatela, né? E aí vem os deveres do curador, que é aquela pessoa que vai proteger, né, aquela pessoa que está numa situação de incapacidade. Prezar pela saúde do curatelado, administrar o patrimônio do curatelado e fazer a prestação de contas. Gente, isso é muito importante. Quando eu pego processos de curatela, eu falo para a família assim, gente, a partir desse momento, se vocês comprarem um biscoito na padaria com o dinheiro dele, vocês vão pegar a notinha e vai colar no caderno. Dia tal, biscoito na padaria. Prega. Tudo que for comprado para ele, com o dinheiro dele, vai colar tudo. Ah, ele ficou com vontade de comer uma pizza. Pedimos uma pizza com o dinheiro dele porque ele queria uma pizza. Vai pregar a notinha da pizza, vai colocar a data. Por quê? O processo, ele é longo, sabe? Tem processos que passam de mais de um ano. E o juiz, do nada, manda uma intimação assim, aqui, eu quero ver a prestação de contas hoje. Gente, nessa hora é uma dificuldade tão grande, porque a família não guarda notinha de supermercado. Ninguém guarda, gente. A gente não guarda notinha de supermercado. A gente pega, confere e joga fora. E aí, entra todo mundo em pânico, porque não tem como comprovar tudo aquilo que saiu da conta da pessoa para o juiz. O juiz pede o extrato bancário e fala, vem cá, eu quero ver o que vocês gastaram. E aí a pessoa, né, que eu sempre oriento, pega o caderninho dela, tá lá o caderninho, tudo que gastou, desde a data tal até a data tal. Tem que fazer isso. O juiz pede. Ele pede num dia aleatório, às vezes passou um ano, ele vira, eu quero a prestação de contas desse último ano. Quem não fizer isso, o juiz vai cobrar a responsabilidade. Ah, então você está gastando o dinheiro dele com outras coisas? Que não seja com ele? Cadê o dinheiro dele? Ah, mas é porque, então você vai devolver esse dinheiro para a conta dele. Você não comprovou que gastou com ele, não? Vai devolver esse valor para a conta dele. Nesse caso que você está falando aí, até é bom o pessoal prevenir, de agora em diante, tirar xerox, porque aquilo apaga com o tempo, Apaga. tira o xerox e guarda. O que eu faço? Geralmente eu peço para tirar o xerox e colando. Eu falo para pregar no caderninho. Hoje o processo é todo virtual, gente. Mas não tem como a pessoa ficar tirando foto de notinha por notinha. Então o que eu oriento? Prega tudo num caderno. Caderno brochurão mesmo, de arame. Põe as datas, prega tudo. Quando o juiz pede, eu só digitalizo e mando para o processo. Mas a pessoa vai ter aquilo sempre com ela, né? Até a própria família questiona. Porque tem gente da família que fala assim, nossa, mas fulano tá deitando e rolando na aposentadoria de papai. Aí você vai ver, a aposentadoria não tá pagando nem metade dos custos e é fulano que tá inteirando do bolso dele o restante. E qual que era o certo? Acabou a aposentadoria de papai? Gente, tem que comprar fralda, dá tanto, cada filho dá uma parte. Esse é o certo, o juiz manda fazer assim. Aí tá todo mundo conversando fiado, fulano tá gastando dinheiro de papai, ela tá pegando a aposentadoria de papai, porque é assim que fala, a gente sabe que fala. Aí vai lá ver os gastos de papai, quanto que é. Tá lá o outro filho completando do bolso dele tudo que precisa gastar. Então, é muito importante ter esse caderno, anotar tudo. Eu falo mesmo, gente, uma bala que comprar, anota, coloca o valor, passa marca-texto, prega. Sabe? Faz o caderno. Tem gente que junta 5, 6 cadernos. Deixa guardado. Ah, mas é porque ainda gasta com água e luz. Prega. Água, luz. A pessoa toma banho, a pessoa usa luz também. Prega tudo. Tudo. Quando o juiz pede, faz a prestação de contas. Tá? Isso é muito importante, tá, gente? Imagina o juiz, depois de 3 anos que você tem a curatela, virar te pedir a prestação de contas se não tiver. Se tiver que devolver 3 anos de aposentadoria para o banco.
tá? Então, isso é um cuidado que deve ser feito, gente, tá? Em direito, tudo a gente anota. Tudo a gente anota, tudo a gente notifica, né? Tudo a gente avisa. O WhatsApp agora é prova, gente. Manda escrito, não manda áudio, não. Manda escrito, sabe? Bom dia, fulano de tal. Lembra que você combinou de me pagar dia tal? Estou te cobrando hoje dia tal. Tá lá, ó. Aí fulano responde, não, eu lembro sim. Tá? Prova que fulano te deve. Esse pedacinho de conversa gera uma ação de cobrança. Então, tudo hoje a gente consegue registrar. A gente consegue ter provas na nossa mão. Né? É só a gente ser esperto. Vamos anotar, vamos guardar as coisas. Diga, Sebastião. Aqui eu conheço, eu falo que eu sei o número, são 5 famílias que moram no asilo. Eu já fui lá visitá-los. Eu falei, por que você está aqui? Tem filho e tal? Não, eu não quis ficar lá em casa. Eu pedi a eles ficar aqui porque eu ficava sozinho. Eles saíam para trabalhar e só chegavam à noite. E eu não queria outra pessoa. Ele falando, eu não queria outra pessoa na minha casa. Então, os meus filhos cuidavam muito bem de mim. Mas como eles têm outros afazeres, melhor eu estando aqui, estou conversando com os amigos, estou bem tratado aqui, do que ficar na minha casa lá sozinha. Gente, é a minha cara fazer isso. Eu já avisei, falei, gente, ó, qualquer coisa, vocês me colocam numa casa de repouso, de preferência com piscina e uma hidro. Tá? Me deixa lá quietinha na minha, que eu vou ficar plena e maravilhosa. Eu também já falei isso para minhas filhas. Não, sim, vou perder a oportunidade, gente. Meu dinheiro dá para pagar. Antes, as instituições que existiam, né? Porque antes era asilo, não tem mais asilo. Né? Era triste você ir pro asilo. Hoje não, gente. Hoje tem umas casas top. Vocês têm que ver se meus clientes estão, tá? Tem uns lugares bacanas. Eu falei, gente, poxa, fim da vida. É a minha aposentadoria que vai estar lá. Eu quero que paga pra eu ficar aqui, ué. Sou boba. Me deixa. Vai ter gente cuidando de mim. Vai ter gente cozinhando pra mim. Vou bater papo até com meus colegas, que eu vou fazer um grupinho lá. Vou dançar forró a noite inteira se eu quiser. Capaz. Não. E filha ainda fica reprimindo a gente? Vou querer não. Já avisei. Hoje, graças a Deus, gente, melhorou muito pra gente isso. Né? Antes era uma tristeza, quando falava assim, vou colocar meu pai no asilo. Era uma tristeza, gente. Era você despejar alguém num lugar, era isso. Hoje a gente tem opção, né? É paga, é uma opção paga. Mas vai ser com o nosso próprio dinheiro, então azar. Né? O dinheiro é meu, se eu quero ficar lá, eu vou ficar. Então, assim, o que a gente fez, tá chegando 3 horas, gente. O que a gente traz muito nessa... Acho que é seu microfone, tá, amigos? Então, gente, o que a gente traz muito, e eu quero que vocês, né, deem muita atenção a isso. Curatela, tutela, isso é um instituto muito importante. E as pessoas falam de curatela de interdição como se fosse uma ameaça. Né? Vou te interditar. Primeiro, como se fosse simples, uma interdição. E segundo, como se fosse uma ameaça. Sabe? Já teve uma aluna nossa que ficou gravada. Eu posso falar porque ficou gravada a aula, que ela falou que o filho dela ameaçava ela assim. Eu falei assim, gente, que ótimo. Fala assim, me interdita, eu quero ficar em tal casa, assim. Na Pampulha tem uma ótima, caríssima, é nessa que eu quero. Já que você vai ser meu curador, é pra lá que você vai me mandar. Gente, não é assim, né? Então, é bom a gente conhecer, né? A gente tem algumas coisas já pré-estabelecidas que vinham na cabeça da gente sobre interdição. Então, hoje a gente vê que não é nada disso, né? E é muito importante a gente saber isso, tá? Eu acho que a Nilda tá querendo falar. Abre seu microfone, Nilda. Vocês dão licença, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Até mais, Sebastião. Tchau, Sebastião. Até mais. Gente, a Nilda, eu acho que estava tentando falar, eu não sei. Não, eu só ia agradecer mesmo. Fiquei aqui quietinha, eu estou com a garganta inflamada hoje, fiquei aqui quietinha só ouvindo, né?
Mas eu só queria agradecer você mesmo e falar que eu já estou saindo também. Já Tá tenho joia. compromisso. Não, hoje a Muito gente obrigada, conseguiu ir né? até às 3, gente. Aí, ó, 15 Isso, horas bom em ponto. demais. Obrigada. Tchau a todos. Tchauzinho. Então, gente, a gente pegou essa aula online mais para falar sobre curatela e tutela mesmo, né? Porque tem muita informação ainda que vocês vão receber no grupo, que não fala só sobre tutela e curatela, né? Mas para abrir essa introdução da gente ao direito de família, tem muitas dúvidas no direito de família. É uma área que eu, enquanto profissional, né, advogada, atuo muito, né? Então eu posso falar com vocês. Não cai nesse papinho de ameaça de ninguém, não, tá? Qualquer um que vier conversar fiado, você já fala, gente, olha, eu faço curso de direito, então, né, vamos, né, maneirar. Vocês acham que vocês estão falando tudo certo, mas vocês estão falando tudo errado, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente. Essa semana costuma ser um tema mais pesado, né, direito de família, porque pega, assim, pega no íntimo da gente algumas coisas, né, quando a gente fala de filho, de pai, né, de família, de casamento, de divórcio, mas qualquer coisa estamos aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida particular também, pode chamar a gente, né, eu sei, geralmente, quando a gente entra nesse tema, aparecem muitas questões particulares, né, cada um com algumas dúvidas, e a gente está disponível para vocês, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Seu microfone está fechado, Neuzeni. Ana Paula, boa tarde para você, para a Tamires. Muito agradecida pelas aulas excelentes. Eu só queria uma pergunta, Diga. não é dentro da questão da curatela e curatela, não. Tá. Um casal homoafetivo, eles têm união estável. Ele tem um deles tem plano de saúde pela empresa que ele trabalha. Ele tem direito de incluir a outra pessoa, o outro parceiro? Hoje tem sim, né? Porque agora já é legalizado. Por mais que eles estejam tentando derrubar no Congresso, gente, né? E É um isso eu falo. atraso aquilo ali. Não, poxa vida, gente, deixa a pessoa ser feliz do jeito dela. Eu não sei o que incomoda tanto a vida dos outros. Não, é o falso moralismo que existe nesse isso. Brasil. Aí é um ponto que você acabou de colocar. É um casal homoafetivo e eles têm união estável, né? Constituída, o casamento certinho. Ele tem direito a ser dependente do marido dele no plano de saúde. A lei prevê isso, né? Ele é herdeiro, né? Então, essa proteção que a união estável trouxe para eles foi uma briga muito grande, porque eles já tinham a união estável deles, eles já viviam juntos. Mas o que eles queriam? Eles queriam os mesmos direitos de um casal casado, que é eu poder dar meu plano de saúde para o meu marido, né? Eu poder deixar a herança para o meu marido, a gente poder realizar uma adoção, né? E hoje os casais homoafetivos adotam, gente. Tinha tanta criança, ainda tem tanta criança mais velha, porque os casais héteros, gente, eles querem as crianças recém-nascidas e brancas. Infelizmente. Justamente. Né? Ué. Infelizmente, é isso. A gente tem que o falso moralismo. A gente tem que ser claro. Eles querem os recém-nascidos e brancos. E aí você pega os casais homoafetivos, eles estão adotando crianças de 10, 11 anos de idade. Sabe? Crianças que já tinham perdido a esperança, porque chegando nessa idade elas falam, ninguém mais me adota. Sabe? Então é tanta coisa que a legalização da união homoafetiva trouxe, legalmente falando, mudou vida de muita gente, mudou a vida dessas crianças, gente. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixinha. A pessoa pode ser contra, pode não concordar com o relacionamento homossexual. Ela pode ter as suas convicções morais. Mas se for homem, não casar com homem, se for mulher, não casar com mulher, uai. O que a gente tem que pensar, gente? A gente não quer respeito à nossa dignidade? Sim, uai. Então a gente tem que respeitar a dignidade do outro. A gente não é obrigada a rir pra ninguém, né? Você não é obrigada a ficar rindo pra ninguém, achando bonito nada, né? Mas eles têm os mesmos direitos que a gente. E aí a gente vê a amplitude que se tomou quando a gente dá o exemplo da adoção.
Justamente. sabe? E é muito amor, né? A gente vê a dedicação que eles têm com os filhos, é uma coisa assim que eu nunca vi falar de um casal homoafetivo que as crianças quiseram voltar, queriam largar eles, porque é muito amor que eles dão. Se vocês forem olhar a porcentagem, o quanto aumentou de adoção de crianças mais velhas e pretas, gente, fez assim. Ainda tem muita precisando, mas deu um salto tão grande, sabe? E assim, crianças que viraram e falaram: olha, eu cheguei numa idade que eu sabia que eu não ia ser adotada. Eu não ia ter um pai e uma mãe e hoje eu tenho dois pais ou duas mães, né? É, Então, assim, eu acho que a gente, como ser humano, às vezes a gente olha muito pro próprio umbigo. A gente não consegue, a gente fica dentro da caixinha. Quando a gente começar a enxergar tudo que vem dentro de uma decisão dessa, tipo, vamos pôr assim, uma pessoa aleatória. Olha, gente, eu não sou a favor da união homossexual, não sou a favor da relação homossexual, não sou. Ponto final. Então, olha, então, só essas crianças. Esquece o relacionamento sexual dessas pessoas e tenta visualizar por fora essas crianças, né? Tenta olhar isso, sabe, para ver se pelo menos o seu coração religioso, o seu coração moralista, nesse momento dá uma amolecidinha, só um pouquinho assim, né? Eles estão debatendo no Congresso, mas eu começo a passar na televisão, eu não tenho nem paciência, eu desligo, sabe? Eu desligo, eu não consigo. Quando a gente tem um certo conhecimento, a gente entende, consegue ver fora da caixa, essas coisas machucam a gente. é porque as pessoas não entendem as palavras. Você está entendendo? Quando está falando uma questão da justiça, eles estão falando, pensando só na questão sexual. Não, A é ignorância é muito justiça, gente. grande. É lei. É garantir a dignidade da pessoa, ponto. Justamente, é Esquece o isso que está gosto dessa sendo pessoa. discutido. Né? Esquece o gosto dessa pessoa. O gosto é dela, as é dela, entre quatro paredes é ela. Pensa só. E agora vocês têm a obrigação de pensar como juristas, gente. Né? Vocês Sim, agora estudam direito. Por mais, por mais que doa algumas situações, tenta pensar friamente lei. A gente viu direitos humanos, gente. A gente viu nossa Constituição. Lei. Tá. Olha aquela situação nesse ângulo. Esquece a vida pessoal daquela pessoa, esquece. Só olha para a lei. Sabe? A gente tá batendo cabeça todo dia para ter nossos direitos humanos respeitados. A gente está aí batendo cabeça contra racismo, a gente está aí batendo cabeça para as mulheres terem direitos iguais, a gente está todo dia batendo cabeça, mas a gente está batendo cabeça para o nosso próprio umbigo, né? Cada é, um igual- bate cabeça para o que quer. justamente. É igual a questão da palavra legalização e a outra é descriminalização. Explica esses termos para nós, para as pessoas do nosso Gente, grupo aqui. por favor, isso é tão polêmico, tá? A gente está vendo essas duas palavras atualmente em discussão com relação ao aborto e com relação a usuário de droga, tá? Sim, Quando a gente fala de legalizar alguma coisa, a gente está tornando lei. Aquela coisa tem que acontecer, tá? Então, legalizar, vamos ver as discussões mais recentes, posteriores, o uso de armas para proteção familiar, tá? Aquilo vira lei, aquilo fica intitulado lá. Quando você descriminaliza, você está deixando de ser crime o que era crime. Quando você fala assim, olha, a gente vai descriminalizar o uso de drogas, não está descriminalizando o tráfico de drogas. Está falando que, a partir de agora, aquela pessoa que é presa com uma buchinha de maconha no bolso, para cumprir prisão por causa dessa buchinha, né, num artigo que prevê usuário de droga, eles estão querendo descriminalizar esse artigo, só esse, tá? Se não me engano é o 128 do Código da Lei de Drogas. Esse artigo, ou seja, o usuário não vai ser mais considerado criminoso.
Isso aí já é uma discussão antiga, porque o usuário, via de regra, precisa de tratamento. Na maioria Sim. das vezes, é um dependente químico, né? Outra situação que é discutida. Gente, as nossas instituições carcerárias estão super lotadas. Para cada 20 usuários, você tem um traficante. E quem que a gente quer prender é o traficante, não é o usuário. O usuário está lá comprando na mão do traficante porque ele é dependente químico. Então, quando fala em descriminalização, tá todo mundo assim, vai legalizar o uso de droga. Não, não é legalizar o uso de droga. Está falando que não vai ser mais crime uma pessoa que for parada e estiver com uma buchinha de maconha dentro do bolso. Não está legalizando. Para legalizar o uso de drogas, vai ter que legalizar tráfico. Vai pôr imposto. Muita gente é a favor disso. Porque aí vai ter imposto, vai ter fábrica de droga e eles vão estar pagando para o governo. Isso é legalizar. Traficante não vai ser mais traficante, ele vai ser um comerciante. Tá? Então, quando está descriminalizando usuário, tá? Está falando que essas pessoas, como forem abordadas pela quantidade de drogas que ela carrega, ela não vai ser mais considerada criminosa, ela vai ser considerada usuária de drogas ou dependente químico. Então, o tratamento vai ser diferente, tá? Mesma coisa para o aborto, né? A descriminalização do aborto. A gente já tem em algumas circunstâncias, né? Que é quando a gravidez é oriunda de estupro e quando é um feto anencéfalo, né? Que não tem o cérebro. Então, é aquela criança que, enquanto está no ventre da mãe, ela mexe, né? Ela tem todas as reações, mas assim que corta o cordão umbilical, ela morre. Ela só vive porque ela está ligada à mãe. Ela não tem cérebro. Então, isso foi uma decisão do STF, foi muito polêmico, gente. Mas uma mãe, ela foi lá para falar, ela subiu na tribuna e ela falou, olha, eu senti meu filho mexendo nos 9 meses, eu dei nome para o meu filho. E eu dei um nome só para quando ele nasceu, eu colocar ele dentro do caixão. Quando meu filho nasceu, eu já tinha comprado o caixão dele. Então, são 9 meses você passando por aquele sofrimento, sabendo que seu filho vai morrer. Né? E hoje a gente tem como, né, saber que a criança é anencéfalo já no início da gravidez. Então, esse tipo de aborto também foi descriminalizado, não foi legalizado. Né? Ele deixou de ser crime. E agora a discussão é descriminalizar integralmente o aborto. O que é isso? Ah, vai legalizar. Não, gente, vai deixar de ser crime. Por que umas das vertentes que defendem isso, deixar de ser crime? Primeiro, milhares de mulheres morrem por ano tentando fazer aborto em casa ou em clínica clandestina. Né? Segundo, grande parte da violência sexual doméstica, e quando eu falo doméstica, de pais que estupram suas filhas, não são denunciadas. E essas filhas acabam tendo filhos que são, além de filhos do abusador, netos do abusador. Gente, você não sabe a quantidade de casos disso que tem. Principalmente nesses interiores mais remotos do nosso país, sabe? É muito triste. Muito longe, não, uai. Aqui em Betim tem um caso desse, o pai que estuprava as 3 filhas. Isso aí foi noticiado semana passada. E uma das filhas está grávida. Olha que desespero. Gente, eu entendo toda a questão moral e religiosa que vem por trás disso. Tá? Porque uma vida, não deixa de ser uma vida. Ponto final. Isso não tem discussão. Tá? Mas quando a gente descriminaliza, só tá falando assim, se você precisar em alguma situação, você pode acionar a justiça, o juiz vai observar a situação e você vai poder fazer isso com um médico da forma toda segura. Não tá falando que todo mundo vai sair fazendo aborto assim, não, gente. E outra coisa que o pessoal acha que vai chegar no hospital simplesmente fala assim, hoje eu tô afim, vamos lá. Como se fosse, tipo, grávida, chegar no hospital. Não é assim. Não é. Vai ter, sim, uma ação judicial explicando os motivos, sabe? E assim,
Sendo curto e grosso, gente, muitas pessoas que já conversaram comigo sobre esse assunto, falaram assim, gente, vocês falarem desse assunto assim, vai todo mundo pro inferno. Cada um que converse com Deus na hora de ir. Sabe? Não, porque a gente como jurista, a gente tem que ser firme. A lei tem que dar respaldo para todo mundo. Não quer dizer que eu vou fazer o que a lei está me autorizando a fazer. Não quer dizer que a minha moral, minha religião, eu posso não fazer. Né? Tem muita mulher que passa por estupro, fica a gravidez toda, coloca o filho para doação porque não quer fazer o aborto, ponto final. Mas foi uma coisa que ela optou. Justamente. E outra, ela teve força psicológica para isso, gente. Sabe? Eu não sei, eu realmente, Ana Paula, não sei o que eu faria numa situação dessa. Né? Eu amo os meus filhos, mas eu não me imagino grávida de um abusador. É muito Nossa, difícil. eu acho assim. Como que você vai carregar no ventre, 9 meses, um objeto que você não queria, uma coisa que. Assim, você entendeu? Não você já dá. vai ficar nervosa. Gente, quando a gente não tá na posição da pessoa, não tem como a gente falar. Não tem. Sabe? Não tem como. Então, como que eu vou pôr uma lei obrigando a pessoa a ter um sentimento igual ao meu? E outra coisa, imagina, tipo assim, você conviver. Não adianta, a gente é humana, a gente tem sentimentos. Você vai olhar para aquele filho, você vai saber de onde que ele veio, o que aconteceu, sabe? Você pode tentar amar de todas as formas, mas a gente é humana, a gente tem sentimentos, a gente tem memória. A gente não consegue conviver com esse tipo de situação. É assim, é aquela situação que a gente só saberia se estivesse na pele da pessoa, gente. Não dá para julgar qualquer decisão de ter ou não ter, sabe? Diga, Inês. É isso aí que a Tamires falou, que eu fico pensando muito, e já comentei aqui em casa, em conversas que a gente sempre tem, eu e meu esposo, de como que deve ser doído uma menina, uma mulher, seja o que for, olhar para uma criança e saber o porquê que ela está ali, o que ela passou, horrores para aquela criança. Como que consegue isso? Não, e sabe o que é mais difícil? Né? Que quem é mãe vai me entender. Você não deixa de amar, você ama o seu filho. Isso. Aí imagina na sua cabeça, você ama aquela criança que é seu filho, mas que veio de uma situação tão dolorosa para você. Olha se isso não é para enlouquecer alguém. Então, assim, situações que só quem está vivendo vai saber como a cabeça dela vai estar, como o coração dela vai estar, e como eu vou impor para uma pessoa o que eu sinto. Eu não sei o que ela está sentindo. Não tem como saber, gente. Sabe? Então, quando a gente fala em descriminalizar algo, é você virar e falar assim, olha, essa situação não é mais crime. Se por algum motivo vier a acontecer circunstâncias com você, você vai procurar a justiça, você vai ter a liberdade de procurar a justiça e falar, olha, justiça, eu preciso disso. Porque isso não é mais crime. Agora, se fosse legalizar, ia ser uma coisa imposta, é lei. Não é lei, só está falando que não é mais crime. Vai ser o que cada um está sentindo, o que cada um está passando, que vai chegar e vai passar isso na ação judicial. Né? Então, eu sei que são assuntos muito polêmicos, gente. É muito polêmico. Só que a gente não pode tomar decisões se colocando no lugar dos outros, porque a gente não está no lugar dos outros. Sabe? Eu não posso virar para alguém e falar que você vai para o inferno. Não posso fazer isso. Deus, eu acho que é muita questão esse direito. Da religião, você está entendendo? As pessoas que ficam levando a religião a ferro e fogo, não a religião amor, mas a religião castigo, um Deus castigo. Assim, todo mundo, gente, pode defender a ferro e fogo a bandeira da sua religião, sabe? Mas eu acho que qualquer religião, qualquer uma delas, gente, religião de matriz africana, religião evangélica, religião católica, qualquer uma delas tem como base o amor. E acho que o ponto mais importante é que política e religião não se misturam. São pautas diferentes, são assuntos diferentes. Política, direito e religião não dá, gente. A gente tem que ser frio. Quando a gente está falando de direito, a gente tem que ser frio. Esquece você como pessoa e seja você jurista. Você está falando de lei.
O que a lei prevê? A lei mundial. Honrar, respeitar a dignidade da pessoa humana. A sua Show. postura naquele momento está defendendo a dignidade da pessoa. Ponto. Por mais que doa. Temos que ser frios, tirar a roupa de Ana Paula e virar jurista. Frio. Por mais que seja tenso, polêmico, nesse momento a gente tem que ser frio. Né? Numa hora dessa, nossos queridos desembargadores do STF, né? Que a gente fala, os deuses do Olimpo, que ganham um salário magistral. Eu não queria estar na alma deles. Mas eu não queria mesmo. Porque qualquer decisão que for tomada numa situação dessa, tem um tanto de gente para poder apontar o dedo. E eles têm que ser o quê? Frios. Eles estão lá para ser frios. Né? Recebendo muito bem por isso, graças a Deus. Ana, mas não vai longe não. As suas ações como advogada, você tem 1 milhão de gente, 1 milhão de pessoas para apontar o que você fez, o que você não fez. Não é só eles não, eu acho que todo mundo que trabalha aí no meio jurídico sofre com isso, porque ser operador do direito tipo, você saber, igual você falou, abdicar dos seus sensos morais, das suas opiniões e trabalhar em cima daquilo que é fato, né? O que tem que ser, a gente tem que aprender. Que não é fácil, gente. Tem casos que eu recuso porque eu não vou saber fazer isso. Sabe? Tem casos que eu recuso. Casos que eu não pego de forma alguma, defesa de estupro. Não, e é muito dinheiro, gente. Não é barato. Mas não dá, porque eu não vou conseguir, em algumas situações, tirar a Ana Paula e ficar só a advogada. E aí que tá o ponto, né, Ana? Você saber ver qual que é o seu limite. Você saber até onde você pode... Não dá, gente. Eu tenho que saber até onde eu consigo tirar a roupa de Ana Paula e ficar só a advogada. Né? Eu já peguei, sim, atuei em casos de estupro, mas, por exemplo, estupro de vulnerável. Era um casal de namoradinhos, ele tinha 18, ela tinha 14. A mãe dela denunciou ele quando descobriu que os dois estavam namorando e ele respondeu por estupro de vulnerável, porque ela tinha 14 anos. Então não adiantava ela falar pro juiz, eu quis, porque a lei prevê 14 anos para baixo é estupro presumido. Então assim eu já peguei, sabe? E é muito difícil, que aí você vê 2 meninos, né? Um de 18 e um de 14. O de 18 sendo julgado por estupro. E a de 14 chorando por causa do namorado, sabe? Tem umas situações, assim, bem... Você fala, poxa vida, tem hora que o direito tinha que dar uma... Mas é o que tá escrito. Mas, Ana, aí você pega esse ponto, mas tem outros casos, tipo assim, tem que ser dessa forma, porque tem que analisar outros casos, por exemplo, onde a jovem, sei lá, adolescente está sendo coagida, né, agir daquela forma. Pois é. Aí, tipo assim, ela sofre, então por isso tem que ter os dois pontos. Hoje em dia a gente sabe que a mentalidade, a mídia tá incentivando muitas coisas e tudo mais, e que isso pode ter mudado. Uma adolescente de 14 anos de hoje não é a mesma de uma adolescente de 14 anos de 20 anos atrás. Não é, gente. Então, mas só que a lei tem que acompanhar, mas às vezes ela é um pouco tardia, né, Ana? Isso a gente vê muito. Muito difícil, gente. É muito difícil. Né? É aquilo que eu falei, a gente não tá na roupa do outro, a gente não sabe. Né? E você vê na mesa de audiência a menina chorando. E ela, por ter 14 anos, quem falava por ela era a mãe. E a mãe morrendo de ódio, porque descobriu o namoro. Né? Então, assim... Nossa, meu coração partiu, cortou. E é até falta de senso da mãe, né? Da ver que conhece a filha, sabe? Tipo assim, a mãe sabe a filha. Você tem uma conversa com sua filha, você fazer isso é por puro ego, né? O ego tá ferido ali. Ele foi condenado, né? Não tinha como fugir da condenação. Mas a gente conseguiu regime aberto. Né? O próprio juiz falou, olha, não tem como eu não condenar, porque a lei prevê. Não adianta. Assim, a menina saiu do fórum aos prantos, enlouquecida, porque quando é condenado tem que dar entrada, né, na prisão. Ele foi algemado, ele foi levado. Então, assim, são N coisas, gente, que pra gente ser frio não é fácil. Né? E quando a gente vê esses debates mais polêmicos acontecendo por aí, a gente tem que tentar fazer isso. Né? Vocês principalmente, estudantes de direito, tem que tentar fazer isso.
Ana, só falar um negocinho que não tem um pouco a ver, fugindo um pouquinho, mas esse final de semana eu descobri um podcast que fala sobre, tipo assim, convida ex-carcerárias para poder falar sobre como foi o cárcere. Chama Pod da Bernardes. Ai, que legal, ó, gente. É muito legal. Aí é só uma indicação aí. Depois manda o nome certinho lá no grupo. Eu adoro bom. assistir essas coisas, ouvir essas coisas. Então, gente, vamos finalizar. Alguém tem mais alguma colocação? É rapidinho. Diga, Inês. Hoje, você me fez voltar no tempo. Porque eu cuidei da minha mãe com Alzheimer por 17 anos. Menina, eu me transformei numa mulher de rocha, de ferro, não sei o quê. Para mim conseguir superar tudo que veio na minha cara, de tanta cobrança, de tanta coisa que eu não tinha que fazer assim, que eu tinha que sair de serviço para cuidar dela e do filho. Então, foi uma coisa assim, me deixou assim, eu lembro dessa época, eu não sofro, entendeu? Eu sofri muito os anos todos, então hoje eu faço assim, eu não vou sofrer, eu vou lembrar dela com dignidade, respeito que eu sempre tive por ela. E foi assim, foi muito bom. É igual você falou, quem tem que estar na pele do outro para saber o que passou, o que sentiu e o que teve que fazer. E eu lembro, eu tenho muito orgulho de mim, eu falo isso mesmo, muito orgulho de mim e de quem ficou do meu lado. É isso Porque mesmo. Não é vimos fácil. vencer. Não é fácil, Não é não. fácil. E 17 anos não são 17 dias. Né? Não é fácil. Tá? Então, assim, curatela não é brincadeira, né? Não. É isso aí. Aprendi. Mas, assim, graças a Deus você teve força, né? E o bom é que você tem orgulho de você por ter passado por isso aí. Você Né? tem que ter. É isso aí, gente. É isso, gente. Um beijo para vocês. Né? Semana que vem tem mais aula online. Vai ser uma semana mais corridinha, né? Nós vamos ter 3 dias úteis. Mas vocês vão estar recebendo aí bastante conteúdo. Como eu disse, nós vamos ter uma semana a mais, porque vão ter 2 feriados aí no meio disso tudo. Mas vocês vão receber todo o conteúdo e nós vamos ter todas as aulas. Tá bom? Beleza. Então, Beleza. um beijo para vocês. Boa semana. Beijo. Tchau, Tamir. Tchau, beijo, pessoal. Até mais. Com Deus. Obrigada.